Olá, tudo bom, minha gente? Como estão, meus queridos alunos? Boa tarde, boa tarde. Mais uma quinta-feira com vocês, graças a Deus. Motivo para agradecer essa oportunidade, mesmo assim de forma remota, podendo estar tendo acesso a vocês, conversar e participar da vida de vocês em relação aos estudos. Vejam bem, hoje nós já iniciaremos assunto novo. É um assunto relativamente muito pequeno, tá? Então eu acredito que eu vou conseguir conversar sobre ele completo hoje, certo? É um assunto pequeno, então acho que a gente não precisa perder muito tempo, tá bem? Depois, se for preciso, eu faço revisão, atividade, para que não haja nenhum tipo de prejuízo em relação ao aprendizado de vocês. Olhem, hoje nós vamos estudar sobre eles, tá? Os fenícios, certo, gente? Terminamos todo o conteúdo lá sobre a África, os povos, os reinos, muito bacana de estudar, mas agora vamos dar seguimento, dar continuidade ao conteúdo didático de vocês. Reitero sempre a importância de fazerem o uso do livro didático, acompanhando, claro, as aulas, para que assim vocês consigam ter uma simetria, tá? Vocês consigam assimilar o conteúdo de uma forma mais plausível, certo, queridos? O povo fenício, ele viveu por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A Fenícia, na verdade, o povo fenício, a região dos fenícios, ela é hoje a região ocupada pelo território do Líbano. Por quê, professor? Porque, assim, a princípio, nós tivemos regiões, civilizações do passado, mas que hoje é ocupado por países distintos, tá, gente? Aquela civilização, muitas vezes, ela se perdura no tempo, professor, o que é isso? Ou seja, ela se perdurar e continuar. Tem civilizações que conseguem continuar no tempo, tá? Tem outras que vão sendo extintas por várias formas, ou por não conseguir se adaptar, ou porque os meios de vivência eram muito distintos dos atuais e acaba, na verdade, tendo alguns impasses nesse sentido. Tá, gente? Preciso conversar com vocês também que essa região dos fenícios, eles habitaram, na verdade, o mar Mediterrâneo, tá? Uma costa oriental no mar Mediterrâneo, quase não sai. Uma costa oriental no mar Mediterrâneo, tá? Em que pese, em outros momentos eu conversei com vocês que geralmente civilizações que se desenvolvem no entorno, em volta de regiões banhadas por rios, aquelas regiões geralmente elas têm uma tendência de serem mais férteis, não é? Assim, de ter realmente um solo mais adequado para a plantação e qualquer outro cultivo relacionado à agricultura. No caso do entorno, ou seja, da região que ficava em volta do mar Mediterrâneo, que foi ocupada pelos fenícios, essa região ela não era muito fértil. Tá? O que é isso, professor? Eu já disse, fértil realmente é uma região que tem um solo que não é muito propício. Tá? Nós temos, por exemplo, aqui próximo a Arapiraca, nós temos a cidade de Traipu, certo? Traipu é banhada, ou seja, o Rio São Francisco, que é o rio que abastece as nossas residências, a água que nós consumimos vem de lá. O Rio São Francisco ele passa bem por dentro da cidade de Traipu. No entanto, Traipu é uma cidade de um solo, tá? A terra de lá não é tão fértil. Quando eu trabalhava lá, eu observei, eu digo, poxa, que interessante. O rio passa por dentro de Traipu e os entornos, o solo, na verdade, não necessariamente é tão fértil. Isso é um questionamento, na verdade. O solo lá de Traipu, ele é muito rochoso. Lembra um pouco de algumas
de algumas regiões de maior história. Sim, voltando, como eu disse a vocês, a região onde os fenícios se desenvolveram tinha um solo que não era muito fértil. Então, eles precisavam sobreviver. Então, eles tinham que se valer de outras formas. Como a agricultura acabou não sendo algo que trouxe um retorno positivo, o que eles decidiram? Eles viram uma outra oportunidade. Que outra oportunidade foi essa? A pesca. Como eles estavam no entorno em volta do mar Mediterrâneo, eles começaram a desenvolver e aperfeiçoar a prática da pesca, tá? Tanto a pesca, como também o trajeto. Começaram a criar rotas comerciais. O que é isso? Como eu disse a vocês também, nessa época nós não tínhamos estradas. Então, todas as rotas, o deslocamento, em grande parte, ele começou a se desenvolver através dos mares e dos oceanos, tá? Foi o caso dos fenícios. Eles viram a oportunidade de sobrevivência na pesca e com o passar do tempo foram percebendo que o mar poderia ser rota, tá? Poderia virar caminho para outras regiões e assim começar a desenvolver práticas do comércio. Tá, gente? Muito interessante essa questão. Por dominar práticas náuticas, ou seja, relacionados ao mar, tá? O deslocamento pelo mar Mediterrâneo, eles construíram grandes embarcações, tá? Ficaram realmente conhecidos por conta de grandes embarcações que eles construíram durante o período em que habitavam lá a região que hoje conhecemos pelo Líbano, mas que antes era habitada pelos fenícios. A pouca área do solo que realmente era boa para plantação, eles plantaram, tá, gente? Eles não sobreviveram só da pesca, não. A pesca foi, na verdade, a sua atividade maior. Mas tinha algumas partes do solo que era fértil, então eles plantavam cereais, azeitonas e frutas para sobrevivência e também futuramente para a alimentação de um comércio, tá? Essa civilização dos fenícios, eles é claro que tinham outros segmentos, outras populações que habitavam toda essa região, como por exemplo a cidade de Cartago, tá, gente? É uma cidade, as cidades dos fenícios, como a cidade de Cartago, elas tiveram um grande desenvolvimento por conta que elas se desenvolveram no que podemos chamar de cidades-estado. Professor, o que é uma cidade-estado? É uma cidade, na verdade, que tem um governo próprio, tá? Ou seja, é como se nós tivéssemos várias civilizações distintas, mas cada uma dessas civilizações, cada um desses povos fenícios, dentro dos fenícios nós vamos ter Cartago, os Gades, cada um desses povos, dessas civilizações, eles tinham um governo próprio. O que é ter um governo próprio? É ter uma pessoa no comando daquela determinada comunidade, tá? É como hoje, por exemplo, nós temos um prefeito tomando conta de um município. Então, se nós formos comparar as cidades-estado daquela época com a atualidade, nós poderíamos comparar com os municípios. Nós temos vários municípios dentro do estado de Alagoas, tá? E cada uma desses municípios, cada uma dessas cidades, ela é governada por um prefeito e os governadores, ou seja, tem um governo próprio, tá? Muito bacana essa questão. Preciso dizer a vocês que dentro dessa sociedade fenícia também havia divisões na sociedade. Nós tínhamos uma camada que dominava, tá? Um pessoal que tinha um certo poder aquisitivo melhor, que era na verdade os donos, que eram os grandes comerciantes e donos de estaleiro. O que eram esses estaleiros? Eram uma espécie de oficinas onde na verdade os navios eles eram construídos e também consertados. Como eu disse a vocês agora há pouco, a sociedade teve um grande desenvolvimento marítimo, construíram grandes embarcações porque eles dominavam as rotas comerciais no mar Mediterrâneo, tá? Então nós tínhamos uma camada de comerciantes que dominavam, certo? Composto por grandes comerciantes e dono de estaleiro, oficina,
para a construção e conserto das embarcações. Nós tínhamos também, sim, e também nesses estaleiros servia de comércio de escravos, tá? Vendia-se escravos. Nós temos os pequenos comerciantes, que é a camada que está no meio, intermediária, tá? Em cima nós temos os grandes comerciantes e donos dos estaleiros. No meio nós temos os pequenos comerciantes e abaixo nós temos a camada mais pobre, composta de operários, pessoal que trabalhavam nos pequenos centros, e também os marinheiros, que trabalhavam nas embarcações. Vou finalizar esse vídeo para postar, porque a internet ultimamente anda muito ruim e às vezes eu acabo perdendo muito tempo para postar. Então vou finalizar esse e vou continuar no próximo vídeo, tá?